Então, a ideia que eu trouxe hoje vai ser transformar uma maquiagem básica, né, do dia a dia, que ou você vai para o trabalho, ou então saiu de casa para ir na rua resolver algum problema, mas que logo depois desse problema ou do trabalho você tem um happy hour, ou tem algum aniversário e não quer ir com a mesma cara que tá durante o dia. Então, no caso, a gente vai retocar a maquiagem do dia para uma maquiagem um pouquinho mais... com um pouquinho mais de cor para esse evento, para essa festinha que você vai ter à noite. No caso, já tô com a minha pele pronta, já tô com base, né? Passei pouca coisa de blush. Na pálpebra, tô com uma sombra marrom, como se fosse um tonzinho mais nude, é um marrom bem clarinho mesmo. Enfim, tô com o básico do rosto pronto. Nesse caso, eu não vou vir com primer, é realmente um retoque da maquiagem. Então, eu vou começar retocando a pálpebra, né, a sombra, colocando um pouquinho de sombra preta no final do olho. E depois a gente parte pro delineado, máscara de cílios e tudo mais, ok? Vamos começar então colocando um pouco mais de cor nessa pálpebra. Eu vou começar com a sombra preta no cantinho externo do meu olho, para deixar ele um pouquinho mais marcado. Vamos lá. Depositando a sombra. No caso, eu já estou com uma sombra na minha pálpebra móvel. Vocês podem ou aplicar uma sombra, caso não estejam, ou então só escurecer o cantinho externo sem sombra alguma na pálpebra. Pode ser também, não tem necessidade de aplicar uma sombra. E aqui eu já vou esfumando com esse mesmo pincelzinho que eu apliquei a sombra, para não deixar nenhuma marcação. Mesma coisa a gente faz no outro olho. Depois que eu fecho um olho, eu fico cega. Por isso que é bom fazer um olho só com vocês, que aí eu não corro esse risco. Mas hoje resolvi trazer os dois. Tudo bem. Vamos lá. Já vou esfumando também esse outro. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Variar um pouco mais com o outro olho. E já começo a esfumar. Vocês estão vendo que eu tô esfumando até levando já um pouco pro meu côncavo, pra já dar aquela profundidadezinha. Vamos trocar de pincel. Vou pegar aquele pincelzinho próprio de côncavo mesmo, com um pouquinho só de sombra marrom, pra dar uma marcaçãozinha no côncavo. E já dar uma esfumadinha, não deixar nada marcado. Prontinho. A sombra no nosso olho. Para colocar um pouco mais de poder, já que a gente está saindo mesmo para um evento que vai acontecer à noite, no final da tarde, então a gente também vai delinear os olhos. Não precisa ser nada muito grosso, pode ser um delineado bem fininho, que é realmente para dar um arzinho mais de marcação no olho. Vamos lá. Prontinho. Eu já estava com máscara de cílios, mas mesmo assim vou passar mais uma camadinha pra caprichar um pouco mais nesses cílios. Se você tiver passado a máscara muito mais cedo, seus cílios provavelmente já vai estar durinho. Aí vai correr o risco de talvez dar bolinhas nos cílios. Então é opcional a máscara de cílios. Eu vou passar mais um pouquinho porque eu realmente gosto de cílios grandes. Como a gente vai sair agora à noite também, podemos caprichar na parte inferior. Passar um pouquinho.
Um pouquinho aqui também. Eu tava com um lápis marrom na minha linha d'água. Vou passar agora em cima desse lápis marrom um lapisinho preto, pra marcar também um pouquinho mais. Vou caprichar mais só no finalzinho do meu olho. E agora, só para dar uma seladazinha nesse olho, eu vou colocar um pouco da sombra marrom, até para deixar um pouquinho mais forte. Bem rente a minha linha d'água. Para dar um sombreadozinho. Coisas que eu vou fazer agora. Pronto. Dar um pequeno retoque na minha pele com a base e depois vim de novo com a questão do contorno e também o blush. A base, eu vou usar a base líquida com um pincelzinho. Como que eu dou um retoque? Eu ponho pouca quantidade no pincel, mas tem que dar aquela sujadinha no pincel, também não pode ser tão miserável assim. E vou somente dar algumas batidinhas no rosto, espalhando essa base. Não vou passar a base toda mais não. Até porque minha pele já tem blush, já tem contorno, que eu já tinha feito de manhã. Então aqui é mais para dar uma sentada, tirar qualquer oleosidade que apareceu durante o dia mesmo na pele. E retocar a base também. Mesma coisa aqui, até porque caiu produto nessa região. Então a gente volta retocando. Depois de ter aplicado a base em toda a pele, eu também gosto de dar mais uma retocadinha com corretivo. Pouca quantidade também, mas só pra dar uma amenizada nessa região da olheira e até mesmo já dar uma iluminada. E agora, para dar sequência, a gente vem pro blush, dá uma caprichadinha. Eu vou colocar um blush que ele é um tonzinho mais pêssego, para ficar um ar mais natural mesmo. Aplicando nas maçãs. Do outro lado. Depois disso, eu já venho com um pouco de pó pra segurar mesmo essa maquiagem. Pouca coisa, não vou ficar me lambuzando de pó. A minha sobrancelha já tava pronta. Não vou arrumá-la, vou só dar uma penteadinha na sobrancelha, caso algum cabelinho tenha saído fora do lugar. E agora a gente vai pro batom. Pra mudar um pouquinho a cara do dia, eu vou trocar também a cor do batom. No caso, pode se manter esse batom rosinha, claro, mas eu vou colocar uma cor um pouco mais forte, mais vibrante, pra mudar esse semblante de dia, que eu já fiquei o dia inteiro. Então vamos lá, vou usar um batom que ele é essa cor, ele é um rosa meio um pouquinho metalizado. Ele é mais forte, mas vocês podem colocar qualquer cor. Podem fazer aplicados, tá? A gente já tá com uma outra cara. Peraí, gente, tô procurando meu iluminador. Então, o batom aplicado, um batom bem mais poderoso. Pra dar uma finalizada nessa maquiagem, eu vou colocar um pouquinho de iluminador. Já que a gente vai sair à noite, a gente pode dar uma brilhadinha. Só nessa região aqui mesmo, pra dar uma iluminada. E fechando todo o look, gente,
vamos colocar um brinco poderoso. Eu vim até sem brinco, porque eu sei que tem gente que gosta de trabalhar bem sem nada mesmo, sem acessórios, bem basicazinha. Então, o brinco também é um acessório que muda bastante o final da maquiagem. Vou colocar um brincozinho aqui e já volto com a finalização. Pronto, meninas. Agora vocês podem sair, ir para as festas, para o aniversário, para o happy hour que vocês têm logo depois da empresa, com uma outra cara, parecendo que foi em casa, tomou um banho, fez uma super produção. Então ficou aquele batonzão, um pouquinho de sombra preta no final dos olhos, um delineado e um lápis preto. Prontinho. Então, lindas para sair, arrasar e curtir a noite. E claro, né, gente, realmente um acessório, ele faz toda a diferença. De uma orelha sem um brinco, com um brincão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e possam replicar no dia a dia de vocês. Tchauzinho!